Na verdade, desde que eu descobri que você estava grávida, a gente ainda trabalhava ali próximo, eu já fiquei muito interessada. E aí, quando saiu a tua matéria, eu li assim, amei, fiquei apaixonada. E primeiro quero que Ah, você se apresente, fique à vontade para contar um pouquinho quem é você. E aí depois a gente embarca na tua história junto com você. oba! Bom, meu nome é Paola Deodoro, eu sou jornalista, eu sou editora de beleza da Marie Claire e mais do que tudo sou mãe da Maia. Acho que agora minha grande função é ser mãe da Maia. Nunca pensei que seria assim. Mas, enfim, agora tenho 43, já vou fazer 44, a Maia já tá com um aninho. Mas a história toda aqui, né? Engravidei com 42 anos. super, super, É, super feliz, assim. É, é meio inacreditável, assim, o que aconteceu, né? Então, muito bom. Mas é isso, eu é. sou jornalista né, tive uma vida intensa e louca e trabalhei muito durante muito tempo. E agora eu consigo reservar um tempinho para minha baixinha. Bom, é isso mesmo, né? Eu acho que assim como tantas mulheres, né, Paula, essa é uma realidade hoje, né? A gente não tá mais naquele cenário que a mulher já com, né, casa cedo, tem vários filhos muito cedo, então a gente está priorizando a carreira, a gente quer ter uma carreira, a gente quer estudar, a gente quer viajar, né? E que bom que a gente pode fazer tudo isso, né? Que a gente tem essa escolha e que cada vez mais mulheres tenham. Mas aí tem isso também, né? Tem o lance de que, infelizmente, nosso relógio biológico ele não acompanhou toda essa mudança de comportamento, né? E tal. Mas é claro que eu sempre falo aqui, isso é um negócio que é muito importante de frisar. Cada história é uma história, e eu acredito que numa gestação tem tanta coisa envolvida, né? Eu acredito que tem parte espiritual, tem a parte emocional, a gente é um ser tão integrado, né, e tão complexo que também não dá para rotular as pessoas, né? Ah, então já que você tem 40, 42, você não vai mais ser mãe naturalmente. Não dá, isso não dá. É cada um que tem que seguir o seu caminho, né? E eu gosto de trazer essas histórias justamente porque tem de tudo aqui, sabe? Tem mãe igual você, que foi assim, já de primeira, né? Aquele bolão. Tem aquelas que tentaram durante anos e anos e anos, tem as que foram para adoção, tem mãe de tudo que é jeito aqui, porque o que importa é se realizar, né? E às vezes nessa jornada elas encontram outros sentidos também. Então, Uhum. por isso que eu acho muito legal contar a tua história aqui hoje. E aí eu queria já começar te perguntando que lugar que a maternidade ocupava na tua vida, né? Quando você pensava assim, poxa, queria ser mãe ou poderia ser mãe, como que era esse sentimento, né? Que lugar que ele tinha? Eu acho que teve várias fases assim diferentes, né, Aline? Acho que não teve uma constância assim. Eu acho que isso foi uma construção e teve fases em que ela era presente, tinha fases que ela era zero presente. Às vezes era mais, às vezes era menos. Então acho que foi muito de acordo, muito orgânico, assim, muito de acordo com o que eu estava sentindo na hora, com o que eu achava que podia acontecer, com o que podia rolar, sabe? Então, eu tive fases em que eu quis muito, mas não tomei nenhuma providência, assim, específica para engravidar, né? Enfim, não era nem só. Tava numa outra relação e tal, mas querendo, mas sem muitas certezas, assim, né? E, e aí, enfim, daí, mas teve fases que eu não pensava, assim. E eu tenho uma questão muito maternal, eu como pessoa, assim, eu gosto de cuidar das pessoas, eu sempre, as pessoas que trabalham comigo, eu sou super, sabe, preocupada, já almoçou, já comeu, já não sei o que, vai, foi, voltou. Eu tenho muito isso, eu me sinto bem quando eu vejo que tem o bem-estar comum ali de todo mundo. Então eu tenho muito essa relação. E com as pessoas que já trabalharam comigo acabam nunca se perdendo, assim, eu sempre fico meio perto, porque eu tenho essa questão maternal.
Eu sou apaixonada por criança, então acho que isso era o que mais surpreendia as pessoas quando o tempo foi passando e eu não ia engravidando, não tinha filho, assim, porque eu sempre fui muito ligada com criança, com qualquer criança. Então, os filhos das minhas amigas, dos meus amigos, sempre tive muita proximidade. Eu tenho 6 afilhados, né? Então, sabe, aquela coisa assim, Uau! sempre todo mundo. Então, assim, quem é? A madrinha é ela, nananã. Eu tenho muito essa coisa. E aí depois foi vindo, aí sobrinhos, né? Daí, enfim, quando o Murilo nasceu, que é o filho da minha irmã do meio, hoje ele tá com 10 anos. Mas quando ele nasceu, acho que veio alguma coisa, assim, se transformou dentro de mim, porque é muito forte a relação. Eu acho que a relação tia-sobrinho é uma coisa, é uma loucura. Assim, para mim é uma grande loucura. Que a gente não tá envolvido ali no dia a dia, né, diretamente, mas é um amor e uma sensação, assim, tão grande, tão forte. E quando o Murilo nasceu, eu morava nos Estados Unidos. E eu morava em Nova York, sabe? Eu tinha uma outra vida, eu era sabe, uma outra pessoa. Aí Imagino. a minha irmã engravidou e eu já tava com a viagem marcada e aí eu não acompanhei a gravidez dela, porque daí ela não foi e eu nesse meio tempo não voltei, porque eu ia ficar menos de 1 ano. Não voltei e fiquei assim, sabe, nessa coisa de quando eu voltei pro Brasil ele já tinha nascido e tal, ele ainda era bem pequenininho, mas era louco assim porque isso me transformou muito, assim, mesmo eu estando num outro momento da minha vida, assim, né, ver aquele bebezinho parecido, né, que aí fica vendo o que é parecido, o que não é. É muito É, gostoso. Saio de tia, assim, apaixonada, completamente apaixonada, mas ainda assim com questões, assim, né, não tenho essa até uma das frases que você destacou ali na matéria, que eu fiz quando eu estava grávida, que é nunca pensei que seria a qualquer custo, sabe? Então, quando eu achava que poderia talvez rolar, queria, mas se eu já via que não tinha nenhuma, não ficava assim, tipo lá solteira, sofrendo, querendo ser. Isso não aconteceu. e isso que você está falando é tão importante porque, assim, o que que a gente precisa, né? A gente precisa viver a vida, né? E viver bem, independentemente de qualquer coisa, né? E o que eu vejo, assim, de muitas tentantes que procuram e que estão nessa busca, é que a felicidade delas, né? A dependência da felicidade, ela fica muito ancorada nesse filho que vai chegar um dia, né? Que ela não Uhum. sabe quando. E aí você deixa de viver, né? Porque você não tá aproveitando a vida e às vezes até o próprio relacionamento tem relacionamento que desgasta demais, porque imagina, você viver na cobrança de ter mais uma Uhum. pessoa para que seja feliz, né? Então, é até uma coisa que eu questiono bastante aqui e que eu sempre faço essa pergunta: para que e por que que você quer um filho, né? Por que que você quer ser mãe? Porque Uhum. é isso, né? Se essa criança vier com esse peso, dessa expectativa de suprir a necessidade de fazer É. alguém feliz, é um peso muito grande para uma criança, né? E você vai se frustrar, porque ela não vai fazer isso, né? A gente precisa ser feliz primeiro, viver bem primeiro, e o que tiver que ser, vai ser, né? Tem muito disso, sabe? Claro que às vezes vai ter que, né? Igual você escreveu lá na tua matéria, você estava ali, quando você realmente tomou a decisão de que não, acho que agora eu quero mesmo ser mãe, você ia tentar ali, né, livremente, 6 meses, não rolou, ia procurar um médico, claro, não dá para ficar também esperando, esperando, esperando. Uhum. E aí, também, se fosse o caso, ia partir para um tratamento ou ia, né, ver de que forma que você ia se realizar sendo mãe. Mas eu acho que isso é importante de destacar, né? Enquanto esse filho não chega, você precisa estar bem, né? Você precisa estar vivendo, você precisa estar na vida, né? Porque a vida está acontecendo. E você passa muito isso, assim, você chega assim, você ilumina o ambiente, você é uma pessoa muito alegre, que dá para perceber, eu convivi ali um pouco com você, não estava tão próxima, mas estava próxima, e era muito notável isso. Então, com certeza isso foi para todas as áreas aí da vida, né?
E outra coisa, né? Além da carreira e tudo, ter uma criança, né? Cuidar, criar, educar uma criança, também é legal você ter um parceiro bacana do teu lado, né? Às vezes nem vai durar o casamento, né? Vocês vão ter outra história e tal, mas ele precisa ser um pai legal, né? E às vezes a gente não É. encontra isso, né? No primeiro relacionamento. Isso acontece muito aqui, de mulheres que estão doidas para engravidar e não conseguem imaginar o parceiro como pai. Então, acho que isso também é uma Uhum. questão, né? É. Na verdade, o que eu acho mais é horrível, assim, eu tenho um pouco de medo da responsabilidade disso tudo que aconteceu comigo, porque eu vejo que tem gente que tenta e não consegue, né? E eu tenho um grande medo, assim, de dar uma falsa impressão de que tudo é possível, de que tudo bem, que vai dar certo e tal. Comigo deu, mas assim, deu porque era para dar, porque eu não tinha a menor ideia. Eu nunca tinha feito um teste antes para entender como eu estava, quais eram as minhas possibilidades reprodutivas, sabe? Eu não sabia nem se eu, sei lá, não podia, sabe? Então, eu eu fico sempre com um pouco de medo, assim, de fazer esse grande incentivo, tipo, viva a sua vida e na hora que tiver que ser, que será, porque eu acho que a gente tem... As pessoas colocam peso nas coisas diferentes. E é bem isso, assim, se eu não fosse mãe, eu não seria uma pessoa 200% infeliz. Eu até acho que eu seria, de alguma maneira, sabe? Eu traria isso pra mim de alguma maneira, né? Porque algum jeito vai ter, né? Enfim. Mas então eu acho que isso ia acontecer. Mas eu acho que tem gente que tem uma relação mais intensa com isso, sabe? As pessoas são mais dependentes disso. Mas, ao mesmo tempo, não adianta você ter um filho e não estar pleno e completo e satisfeito naquele momento, porque sempre vai faltar alguma coisa. Para mim, eu queria muita coisa na minha vida. Então, eu só poderia ser mãe se fosse agora. Porque eu precisava ter feito todas as coisas que eu fiz. Precisava ter trabalhado, precisava tudo que eu fiz, todos os projetos que eu desenvolvi na minha vida. Eu precisava ter estudado nos lugares que eu estudei, eu precisava ter ido morar fora, sabe? Eu precisava ter feito todas as viagens que eu fiz. Eu precisava ter quebrado a minha cara todas as vezes que eu quebrei, sabe? Para mim, a pessoa que eu sou, intensa como eu sou, eu precisava ter vivido isso. E hoje, bom, ainda mais com a pandemia, assim, eu fico pensando que se eu não, porque eu não sei de onde tive essa inteligência emocional de fazer com que entender que eu só poderia ser feliz depois de fazer todas as coisas que eu precisava fazer e ainda por cima encontrar a pessoa maravilhosa. Meu marido é assim, ó, não tem noção, ele é a melhor pessoa para se estar em qualquer situação, mas agora então, sabe? Que a gente, imagina a gente em casa com um bebê, a Maia nasceu prematura, né? A gente teve ainda questões ali no início, então eu acho que. E foi muito de, né? Tipo, eu tava nesse momento, tipo, tá, então agora, né? Meio que vou, se é pra ser, vai ser agora. E aí, quando a gente teve essa conversa, ele brilhou o olho assim, tipo, vambora. Então, foi muito conjunção astral. Por isso que eu tenho esse medo. Acho que nem todas as pessoas vão conseguir casar todos esses momentos, Certamente né? não. Não, e é super importante você falar desse ponto mesmo, porque qual que é a grande questão, na verdade? E eu tô sempre assim, em cima do muro, vendo se não tô muito para um lado ou muito para o outro. Inclusive, esses dias teve um post aqui que, nossa, rendeu, gerou uma polêmica. Eu fiz uma live depois para explicar. Porque quando você começa a falar realmente dos dados, e assim, gente, não é que a gente está inventando história, não é. O relógio biológico ele tem um tempo, né? Você tem um tempo para ser mãe, e ponto. A natureza é assim e vai ser assim daqui a alguns mil anos ainda. Eu já perguntei isso para um monte de geneticista, para um monte de médico, né?
se os comportamentos também moldam o nosso DNA, por que que não vai avançando, né, a cidade e tal? E a resposta é que, infelizmente, a gente não consegue ainda fazer isso, mas ainda bem que a gente tem a ajuda da ciência, que pode, né, tornar isso possível, porque antes não seria. Mas aí, qual que é a grande questão aqui, Paola? Justamente por toda essa visão que passa de empoderamento, de vai mesmo, você pode, você. Quando chega nessa parte da vida, que aí foge totalmente do seu controle, e não importa se você estava saudável ou não saudável, porque se tiver que ser, vai ser, mas não é para todo mundo, né? Então, acho que a gente tem que realmente ponderar isso, e que bom que você falou isso, porque abre essa abertura para falar mais uma vez nessa live, para quem está assistindo, que é isso, gente, regra, assim, quem é muito fértil, quem tá para ser, vai acontecer em 6 meses ali. E geralmente, se não acontecer nesse período, vai procurar ajuda, vai ver se está tudo bem, vai ver os hormônios, né? É importante você se ligar de como está seu corpo, para você não ficar também só esperando, porque cada mês que passa, depois dos 40, ele conta e conta muito. Então, né, é isso também. Você não pode, né, ser uma Mas eu poliana da vida, tive achar que vai ser tudo mil maravilhas. me bateu um medinho, assim, claro. Quando a gente decidiu, eu pensei, por que que eu não fui ver isso antes? E não é nem assim, ó, porque, não é porque que eu não engravidei antes, assim, ó, por que que eu não fui fazer um teste antes para entender como eu estava, né? Então, assim, poderia ter muito ter dado errado. Então, assim, claro, eu já tinha feito, eu tive um mioma, tive 2 miomas grandes e fiz, até por isso eu também não podia ter parto normal. Parto natural, normal tradução. Porque eu tenho uma cicatriz já, uma retirada de mioma que foi de abrir e tal. E aí, ali naquele momento, o cirurgião que fez a minha retirada de mioma, ele falou que não tinha problema nenhum, que eu poderia engravidar, precisaria esperar, sei lá, eu dali 6 meses. Isso faz, sei lá, uns 6 anos, eu acho. E que tudo bem. Então, eu já tinha um sinal de que, em tese, estava tudo bem, né? A partir daquele momento que tivesse ali resolvido. Ele falou, várias das minhas pacientes engravidam logo em seguida da cirurgia e tal. Mas ainda assim, eu não tive esse cuidado, assim. Eu tenho muitas amigas que congelaram ovo, que tiveram um cuidado. Tipo, tá, eu quero... É caro também, né? Tem todas essas questões. Mas, sei lá, eu quero esperar um pouco. Então, toma alguma providência, não joga pro universo, É, porque pode não dê certo, né? Então, assim, e eu acho que é melhor, se for possível isso, eu acho que congelar óvulo é uma coisa assim, ó, genial, porque é. eu acho, eu não sei se é pela pessoa que eu sou, mas ser mãe depois dos 40 anos é muito melhor. É muito, eu acho, né? Não fui antes, Todo mas mundo fala isso. a gente tem uma visão das coisas Uma e uma clareza da vida, tranquilidade. né? É muito louco, é muito louco. Eu não consigo imaginar eu com. Porque quando eu fui para Nova York, eu tinha 32, 33. Naquela fase ali, eu não podia ser mãe, entendeu? Eu, Paola, não dava. Até daria, né? Todas as pessoas são e tudo bem, dá certo. Mas eu não seria a mãe que eu sou hoje. Eu acho que foi uma conspiração aí do universo que foi muito Sim, muito prudente. sim. Não, e muito legal, porque você está falando de várias coisas que são ganchos tão importantes, Paola. Eu sei que você estudou isso também, você foi consultar os médicos, né? Você sabe que você parece mágica, mas é raro, igual essa frase falou e que a gente colocou na arte, né? Justamente para focar isso, que olha que beleza, não, é raro, peraí. Então, essa coisa, por exemplo, de congelar é algo que muitas mulheres torcem o nariz. Por quê? Porque, na Uhum. verdade, a gente sempre acha que com a gente não, com a gente vai dar tudo certo. A gente sempre acha. Só que o problema é que é justamente o que você falou. Quando você para realmente falar, não, agora eu quero, aí você já tá com 40, 41. E aí, se você tem ainda mais algum problema, você não sabe se você tá com a trompa boa, você não sabe se você tem uma endometriose que não tem sintoma. Além disso, sua ovulação natural já tá mais difícil, né? É mais difícil ter qualidade nesse óvulo. Então, assim, tem várias coisas que realmente estão envolvidas. E aí, qual que é a grande questão também?
que eu vejo que é muito do lado de lá e que elas trazem muito isso aqui, assim, mulheres que saem arrasadas dos consultórios, porque existe também um certo terror, né? Porque uma coisa é você orientar e você, os médicos aí no caso, a classe médica, né? Perguntar, orientar, dizer que existe a possibilidade de congelar. Olha, você não quer optar de repente? Porque é isso. Congelamento é congelar uma dúvida, né? É você ter alguma Uhum. garantia, né? E é bem É. isso, assim, é caro. Depende do ponto de vista também, né? Porque é muito mais caro depois se você tiver que passar por um outro procedimento de reprodução Uhum. assistida, Uhum. né? Então, acho que tudo isso tem que ser realmente pesado e de forma consciente. A grande questão é que as pessoas levam muito pro emocional, muito da fé, então elas ficam assim, não, se Deus quiser vai ser, É, e eu é. recebo muito isso aqui, algumas críticas quando eu faço live de ovo doação ou de FIV, mas, gente, ainda bem que a gente tem esses recursos, e aí o que eu falo é o seguinte, mas Deus já quis, só que ele deu um relógio, ele deu um tempo, entendeu? E você já está ultrapassando as horas aí, então, é, é preciso Não, e entender pode isso também, né? E você ter o filho num momento que não é legal, sabe? Aí é isso, daqui a pouco dá um desespero com 36. Mas você não tá, você ainda precisaria. Nunca é o ideal, nunca é o momento certo, tem toda essa história, mas assim, sei lá, eu te dar uma questão lá, 35, 36, tem que ser agora, tem que ser agora. E daqui a pouco o teu casamento está num momento complicado, ou a tua carreira, né, ou tuas relações familiares, ou o mundo está em pandemia, ou, ou tem Zika vírus, tem, sabe? Tem mil coisas que podem ir atravessando o caminho, né? Então, acho que ter essa segurança sempre pode te fazer, além de mais tranquila, ter uma decisão mais certeira, né? Então nossa, sem dúvida. eu sou assim, e além de tudo, além de ter tido uma gravidez muito tranquila, né, que eu acho que tem bastante a ver. Deixa eu botar o carregador aqui. Eu tenho certeza. A Maia ficou quantos? 25 dias na UTI. Eu ia ter enlouquecido. Se eu fosse mais nova. Tinha uma menina na sala dela que devia ter, sei lá, não devia ter 30 anos, assim. Eu tinha vontade de pegar ela no colo, assim, tipo, todos os dias e dar um abraço nela, dizer, calma, vai ficar tudo bem. Porque são coisas que podem acontecer, que vão acontecer, que, né, então é isso, cada um no seu tempo, assim, pra mim foi o tempo perfeito, é tudo, sabe? Nossa, eu todos os dias, quando a Maia fez um ano, eu cheguei a essa conclusão, assim, desde que ela nasceu, eu sou feliz todos os dias. Eu não sou feliz o dia inteiro, porque tem um monte de coisa acontecendo, mas todos os dias eu tenho um momento muito feliz, muito feliz. Você Então, tem um assim, foi motivo, demais. né? Você tem um grande motivo para ser Nossa, feliz todos os dias, né? É isso mesmo, eu todos os também sinto dias, isso. assim. Pode tudo Nossa, ter é dado muito errado. Quando bom. você olha para aquela carinha, pronto, sua felicidade está ali, né? É uma loucura, né? Paola, E é uma conexão. e me conta um pouquinho. Aí você descobriu, imagino que você deva ter levado um choque, assim, né? Porque, claro, você queria, mas acho que nem você imaginava que seria tão fácil, tão rápido no seu caso. E como que foi, né? Você teve questões, você lidou com alguma questão, teve que trabalhar alguma coisa? E aí eu queria também que você contasse como que foi tua gestação, porque a gente sabe que também tem mais chances de ser de risco e tudo mais, mas é isso, não é regra, né? Cada mulher vai responder de um jeito. Não, pra mim foi. Eu achava que era impossível eu estar grávida, né? Eu engravidei em dezembro. Então, assim, daí a gente foi viajar no fim do ano e eu. Não, gente, impossível, porque eu baixei lá o aplicativinho, aquele, o Flow, que é um aplicativinho de ovulação. Sei. Tava ali, né? Controlando. Na verdade, eu baixei ele em outubro. É. E aí, em novembro, tipo, eu deveria estar viajando ali no meu período fértil. Em dezembro, aí a gente sabia que era ali, mas também não foi nem grandes esforços, mas sabia que estava ali pela data. Imagina que no Réveillon eu ia saber que eu tava
Até porque os sintomas, os sinais da gravidez no corpo são sinais de quem vai menstruar, né? Ainda mais quem nunca engravidou, então não tem a menor ideia, né? E aí eu tinha cólica, tava num mau humor do cão, tava inchada, mas inchada assim que parecia que eu ia explodir. E o que elas estão perguntando aqui? Eu não congelei. Não congelei. Não. Elas estão se resolvendo sozinhas aí, uma Elas falando com a mesmo, outra. quem tá vendo desde o início É. já viu. Não, não congelei. E aí, foi isso, assim. Aí a gente viajou, foi para pro sul, com a minha família. A gente passou o Natal com a minha família e o Ano Novo a gente passou em Santa Catarina. Ali e tal, nananã. E era para ter mestrado no dia 1º, 2 de janeiro ali. E nada, 29, 30, nada. E ele tinha certeza que eu tava grávida. Mas assim, ó, tipo, certeza. Certeza. Olha Ia de só, ele manhã. sentiu. Sabia, tinha certeza. Aí eu certeza que não, tava irritada, inclusive, com a certeza dele, sabe? E aí a gente até foi embarcar. Deixa eu viver minha TPM em paz, né? Não, total. E aí quando a gente foi embarcar de volta para São Paulo, porque daí eu falei, tudo bem, então eu vou fazer o teste quando a gente chegar. Eu vou comprar no aeroporto, porque aí no último dia, já era dia 4, aí eu comecei a ficar um pouco nervosa. E aí eu falei, tá, então eu vou comprar o teste para ver. Já vou comprar no aeroporto. Esqueci, né? Nem lembrava. Aí a gente foi embarcar, aí a atendente nunca tinha me perguntado isso na vida. Ela perguntou, tem alguma doença, gravidez? E nunca me perguntaram se eu tava grávida para embarcar, sabe? E aí Olha, perguntou, aí ele riu dele, ela tá grávida. Eu falei, não tô nada, ele tá brincando. E tá, embarquei. E aí cheguei no outro dia que eu fui comprar o teste, né? E aí tava grávida. E foi muito gostoso, assim, mas é que porque foi muito. Eu não fiquei nervosa, porque era o que eu queria muito. Assim, eu nem racionalizei, né? Muito, assim, o que estava acontecendo. Mas antes eu tava, tipo, achando uma loucura essa possibilidade, achando uma loucura que ele achasse que eu poderia estar grávida. Como que eu, com 42 anos, tipo assim, na primeira vez que a gente tentou, sabe? Tipo, e não é nem assim, 42 anos engravidei sem querer. Não é, 42 anos querendo no dia que a gente, sabe? Tava muito sim, fora das possibilidades. E, enfim, sim. e foi, né? E, nossa, e aí foi uma delícia, porque aí a partir desse dia eu já era grávida, já estava grávida, já tinha dor até nas costas, já estava, sabe, já ficava olhando, achava que eu estava com uma barriga enorme, já queria trocar todas as minhas roupas, porque eu já entrei, sabe? Tipo, eu queria aproveitar todos os momentos, assim, foi muito gostoso. Mas Que enfim, mas demais. aí. Isso também era muito evidente. Você já chegava andando igual grávida, assim, na redação. Não, não, total. E Não aí tinha nem troquei barriga minha ainda, mas você já casa. estava grávida, já era com aquela Não, mãozinha assim. troquei minha cadeira na redação. E aí as meninas Foi. super mimadas, Ah, né? Todo mundo ficava cuidando de mim. Eu gosto, muito. né? Tem gente que se irrita. A minha irmã não gosta. Eu adoro. Ah, isso aí. E eu lembro que você tinha muito sono, não tinha? Muito, muito. Eu dormia na sala do nosso diretor na época. Quando ele não tava, eu pedia para dormir. Porque assim, essa foi a minha grande questão. Então, eu lembro disso. Eu não tive enjoo, nada, nada. Eu tinha aquele morning sick, assim, que é tipo aquela coisa de ficar com a boca um pouco salivando. Mas não era enjoo. Nunca vomitei, nunca, sabe, me senti mal. Assim, eu ficava com aquela coisa assim, de manhã eu tomava água, resolvia. E Uhum. mas o meu sono, eu sou sonolenta dorminhoca na vida. Sempre fui, nunca tive insônia. A hora que tiver que dormir, eu durmo no carro, durmo no sofá dos outros, durmo onde que tiver. E aí, eu tinha um sono que se parecia que eu ia desmaiar e cair no chão, assim, na hora. Porque eu não Parece conseguia que tomou um controlar. Eu não remédio, não conseguia. parece? Assim, que tá apagando Exatamente, mesmo. Você exatamente. tenta lutar, mas não Apagando, adianta. apagando. Eu não conseguia, É, eu eu não tive esse conseguia. sono.
E depois do almoço era absurdo. E não podia tomar muito café, né? Tava cuidando ali, alimentação e tal. Então, nossa, ai, a Bruna aqui, uma amigona nossa, falando, a Maia, ela tá grávida. Maia já estava conectada com vocês. E aí tem muito isso, assim, de, né, dessa coisa, de a gente, de ter essas sensações, assim, de que era pra, né, tipo, é muita coincidência, tipo, era pra ser. Eu não sei quem, de onde Uhum. veio essa providência divina aí, mas que era pra ser, era, né? E Era aí para depois ser. que ela Agora, nasceu, e em algum momento, uma outra coisa que também é muito comum aqui é o medo, porque é isso, dependendo da forma como é apresentada essa chamada gravidez tardia, você vai ficando com medo, né? Você fala, puxa, já sei que é mais difícil. Nossa, ainda uhum, pode nascer com síndrome. Nossa, ainda pode parar de se desenvolver a qualquer momento. Parece que assim, é um pacote que vão te colocando e é, vai ficando pesada essa mochila aí vai de ficando medos. pesado, Você vai teve ficando algum tipo pesado. de medo com a sua Tive, gestação por conta da idade ou não? Você desencanou tive. disso? Tive. Eu tive. A minha gestação foi tranquila, eu não tive dor, não tive enjoo, não tive nada, não tive colo baixo, não tive nada que muita gente, muitas das minhas amigas tiveram. Mas eu tinha uma questão que era muito presente em mim, assim, era a questão sindrômica, né? Tipo, é muito a probabilidade, né, de ter alguma síndrome quando tem mais de 40 anos é maior. E aí eu tinha isso em mim que eu queria saber. Não ia acontecer nada de diferente, eu não ia tirar, eu não ia. Ela viria de qualquer maneira. Só que eu queria saber, porque eu queria me preparar de todas as maneiras. Eu queria me preparar psicologicamente, eu queria me preparar financeiramente, porque daí queria dar tudo que eu pudesse, né, fazer todas as terapias e tudo que precisasse e tal. Então, aquele ultrassom de 20 semanas, minha amiga, que nervoso. Que eu fui, que é aquele Morfológico. morfológico. Eu fui nervosa, mas nervosa, nervosa. E eu já tinha feito alguns. Porque o primeiro que eu fiz, eu tinha uma semana de gravidez. Porque eu tava com uma dor, uma cólica, eu fiquei nervosa, fui pro hospital, fiz o ultrassom. Não dava nem pra ver nada. E aí já tinha feito uns 2 ou 3 quando chegou o morfológico. E aí o Helder falou: Ah, eu tenho uma reunião que acho que de repente se tu pode ir sozinha. Eu, o quê? Como assim que eu vou sozinha? Eu tô apavorada de jeito nenhum. E aí eu já começou aquelas reações hormonais, né, de grávida, que eu tive várias. Eu fui bem intensa na minha gravidez. E aí eu fiquei muito nervosa. E aí toda a medida, né? Daí fica mede ali a nuquinha, né? Mede para entender. Então, assim, não era uma questão para mim decisiva, assim, se ia ter ou não ter. Eu ia ter, ela já existia, ela já era minha. Já estava ali, ela já era minha filha. O Só decisivo era que tirar a dúvida, né? eu precisava saber, porque eu precisava entender como ia ser minha vida ali de grávida. Eu sou um pouco ansiosa, né? Então eu queria ter essa informação e Uhum. para poder conduzir da melhor maneira possível. E aí, inclusive, eu pensei que se no morfológico eu tivesse dado alguma coisa inconclusiva, talvez eu fizesse um outro exame, um pouco mais invasivo, para entender. É, Mas não precisou, não é. precisou, foi assim, já de cara, tudo foi descartado. Mas isso foi uma coisa que me incomodou, que me deixou nervosa, assim, que me consumiu assim, um pouco da tranquilidade, mas muito por ouvir as coisas, por ouvir as pessoas, sabe? Então, isso a gente se contamina muito, a gente ouve muito. As pessoas não podem ver uma barriga na rua, né? Então, já vem todas Nossa, todo mundo tem uma aquelas história, opiniões. né? E sempre tem uma história trágica, né? Total, Impressionante, total. Então, assim, foi super impressionante. tranquilo. Mas aí, assim, depois disso, minha vida mudou, assim. Aí, claro, sempre tinha, né? Havia umas coisas, umas imagens. A gente fica meio, além de tudo, a gente fica mais suscetível, né? Daí, tipo, com um
bebê com uma mancha, não sei onde, já ficava, no ultrassom ficava tentando achar alguma mancha. Mas é uma coisa nossa, né? Não, é uma coisa pessoal, assim, Uhum. Ó, cada um a tem um. Can Camargo tá falando, na primeira morfológica você não ficou nervosa? Foi essa aí que você tá contando, não é? É, Você foi essa ficou aí, sim foi a de 20, nervosa. 24. É, Foi a primeira. Foi a primeira. Que isso, eu ela já fiquei tinha feito completamente ultrassom nervosa. comum. É. E aí tinha feito ultrassom comum. Aí depois, aí quando foi a. Ai, meu coisa tá torto aqui. Quando foi a primeira morfológica, que essa primeirinha que faz essas medidinhas e tal, né? Aí eu já Uhum. relaxei. Aí depois teve a outra também, mas eu já tava ótima. Na outra já tava É, já tranquila. tinha descartado. É, e o É, que pega mesmo é justamente o desconhecido, né? Porque assim, a partir do momento que é teu filho, não importa como vai vir, você vai amar, é teu filho, né? A gente tem esse receio porque é isso, é tanto todo mundo falando, um monte de gente fala, aí você vê umas histórias, né, absurdas e tal, e isso vai ficando no teu inconsciente, mas acho que realmente total. fechar um pouco os ouvidos também ajuda bastante, né? Ajuda muito, ajuda muito. E eu acho que cada um tem que entender também como lidar com a sua gravidez. Porque eu, por exemplo, eu tive muitas amigas que tiveram bons grupos de mães, assim, super que elas se apoiam, sabe, se escutam, se trocam informações e tal. Eu não entrei em nenhum. Porque eu sou assim, entende? Eu não gosto muito assim de ficar dividindo opiniões, é o meu jeito, sabe? E aí eu sou muito suscetível a esse tipo de coisa. Esses dias, porque a Maia é pequenininha, né? E aí, esses dias eu vi, aí eu tô no grupo de mães da pediatra dela. E aí mandaram uma foto de um bebê, não sei o que, fazendo um ano, um bebê gigante, tipo com uns 10 dentes já na boca, enorme. Aí eu já comecei a comparar, eu pensando, viu, eu não posso participar dessas coisas. Porque eu fico, É, né, eu também não curto, suscetível. não. Eu também não curto. Eu me confundo, na verdade, aí eu pego o ranço de umas coisas. Eu também não sirvo para Exatamente. esses grupos, não. Não sirvo, assim. Agora, Então e aí, eu evito, assim. Para mim, o que eu tenho que perguntar, por exemplo, eu pergunto para as minhas amigas que têm filho e já vou direto na fonte das pessoas que são mais parecidas comigo. Aí, beleza. Eu tenho uma turma, né, é, na cidade, tem um monte de amiga com filho já, sim, né? sim, é isso. E até especialista, né? Eu acho que essa é uma fase que você tem que ter um médico que jogue no teu time ali para te orientar e te Uhum. alertar de alguma coisa, mas te mostrar que está com você, pedir os exames, te dar essa segurança, né? Esse amparo. E aí para tudo, né? Para o bebê também. Quando a gente tem filho, então, né? Aí que os palpites, Jesus, nossa, é assim, um atrás do outro. E você tem que eleger uma fonte que você vai ouvir e vai confiar, senão você fica louca. Agora, Paola, as pessoas estão perguntando por que que a Maia nasceu prematura. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse desenvolvimento da gestação, o que que aconteceu, Uhum. se tem a ver com a idade ou não. Não, não tem a ver. E na verdade assim, não tem uma explicação específica, porque foi dois fatores, assim. Primeiro, a Maia, quando tinha umas, não lembro agora, 30 e pouquinhas, 32 talvez, a gente viu que ela estava com baixo peso. No início ela estava se desenvolvendo, e até a medida é meio falsa ali, né? A gente não sabe exatamente qual é o peso, acho que com umas 30 semanas que é mais assertivo, né? E aí, a minha obstetra, que é mágica, uma pessoa maravilhosa, ela entendeu que a Maia estava pequena, e aí a gente começou a fazer ultrassons semanais para entender se ela estava desenvolvendo, se ela não ia parar ou um desenvolvimento abaixo do aceitável. Então ela estava pequenininha, mas se ela continuasse numa progressão ok, tudo bem. Aí a gente ia chegar lá nas 38, 39 semanas, ela teria uns 2,5 kg, 2,7 kg, por aí. E na projeção, né? Porque é tudo assim, uma Sim. conta ali de algum lugar. E aí a gente foi acompanhando, e ela tava nesse crescimentinho dela lá, lentinho. Lentinho não, bom, mas ela já era pequena, então o crescimento era proporcional, mas ela estava pequena.
Seria um Sim, bebê pequeno. proporcional com uma criança que está crescendo naquele parâmetro, né? Exatamente. Estava ali, era um bebê pequeno. Só que, aí sim, sem explicação, eu tive um pico de pressão altíssimo, de um dia para o outro. Porque assim, durante a gravidez, a gente foi viajar, foi para os Estados Unidos, sabe? Fez várias coisas. Eu trabalhei todos os dias, nunca, sabe? Tipo, super tranquila, super bem. A gente gravou, fez gravação, fez um monte de coisa. Até então tava tudo bem. Aí, quando ela fez, agora eu me perdi, 34. Ela tava virando do 33 para 34. Eu tive esse pico de pressão que foi muito louco, porque na sexta-feira eu fui na médica, medi a pressão tava ok. Aí no sábado, não, mas quando eu fui na médica eu já tava sentindo uma certa azia. Daí eu falei pra ela que eu tava com azia, ela me deu um remédio pra azia, mas mediu tudo, ouviu os batimentos da Maia, tava tudo bem. Fui pra casa e pensei, vou tomar o remédio, né? Amanhã de manhã, no sábado de manhã, e vai melhorar, vai começar a melhorar. Eu sou um pouco resistente pra dor, então eu também não sou muito medida. Mas assim, ficou insuportável. Parecia que tinha alguém puxando minhas entranhas, assim, foi muito, muito, muito forte a dor. E aí o Otto falou, não, vamos pro hospital, né, não tem porquê, nem que seja pra te darem um remédio pra dor, não tem porquê ficar passando dor aí, né. E aí a gente foi. E aí quando eu cheguei lá, foi uma correria, porque assim, eu não tava imaginando que aquilo tava acontecendo, sabe? Então minha pressão ficou muito, muito alta. E aí a gente começou a fazer todos os exames. Primeiro fez todos os exames nela, ela tava bem. Aí eu troquei de sala e aí começaram a fazer os exames em mim. E aí começou a ver que tava tudo alterado, meu fígado, tava meio. A coisa tava feia ali. E aí eu já fiquei internada e ela nasceu. Eu fui pra UTI, na verdade. Isso era sábado de noite, ela nasceu no domingo de manhã. E foi uma coisa bem complicadinha, assim, que chama síndrome HELP. São iniciais, assim, é HELP com 2 L's. Que é, que é um dos estágios da pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia evolui de 2 maneiras. Então, ela pode evoluir para uma eclâmpsia mesmo, ou para essa síndrome de HELP, e é super complicado, né? Tem uma alta mortalidade Sim, de pode mães, ser bem né? grave. Eu estava ignorante ali naquela história, eu não sabia de nada que estava acontecendo. Eu sabia que tinha tido um pico de pressão, e aí a minha médica estava viajando ainda por cima. E aí o meu marido Putz, ouviu ouviu essa história de help, que a gente estava no corredor bem pertinho assim da enfermagem ali. Aí ele ouviu uma conversa, aí ele ligou para minha irmã, que é médica, e aí que mora em Porto Alegre. Aí a minha irmã botou todo mundo no avião, desembarcaram aqui em São Paulo. De repente, nossa! assim, todo mundo. Foi assim, a Gente, minha e tudo de sogra uma veio, todo vez, mundo. né? Tava tudo De certo uma até o vez. dia anterior e de repente tudo muda, né? Aí quando eu fui pro hospital, a gente falou, aí ela sabia que eu tava indo pro hospital, mas assim, aí eu já comecei a ser medicada e tal, eu meio que saí do ar, assim. A única coisa que eu lembro, e foi bem grave isso, foi que um médico entrou na sala, na minha sala, e falou: nós vamos fazer teu parto às 6 da manhã, não pode esperar mais nenhum minuto, nananana, tipo, muito agitado. E eu falei, não, eu vou fazer com a minha médica, né? Eu tava no WhatsApp com ela. E aí. E aí ele, não, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Aí eu tinha feito uns exames quando eu cheguei no hospital. Aí durante a madrugada eles escolheram outros exames. E aí passaram para ela, durante a madrugada dela, viu que tinha estabilizado todas as minhas funções e que daria para esperar um pouquinho, que aí daria para tempo dela pegar o avião.
e chegar. Porque eu tava muito nervosa, eu queria que fosse ela. E sem ter a menor Sim, ideia da ela gravidade era que o teu era. porto de segurança, né? É muito importante. Isso é muito, muito importante. Confiar, né? Ter uma pessoa que tu confie. E aí, no fim das contas, eu não tinha, de fato, eu não tinha noção. Eu tava assustada com aquilo estar acontecendo muito de repente. Não, eu ainda tinha feito um post de brincadeirinha, que era tipo, ai, a minha mala não tá pronta, um dia antes. Sabe aquelas besteiras que as pessoas ficam apertando, a mala tá pronta? Eu, claro que não, falta um mês. Só. Tipo, tinha feito um post de brincadeira, eu só pensava nisso. Por que eu fiz esse post? Mas enfim, né? Essas coisas Fico que vão passando na imaginando. cabeça da gente. É. Enfim, e foi isso, assim, sabe, Aline, de eu ter esse momento, mas para mim, a questão do parto, e eu já sabia que ia ser cesárea por causa da minha cicatriz, né, do mioma, mas para mim foi da hora que eu cheguei no hospital, a hora do parto foi um momento ali, mas eu não entendia o que estava acontecendo, sabe? Então, e foi isso. Daí a minha família pegou o voo das 6 da manhã no domingo, chegaram aqui às 8h30, 9 da manhã. Minha sogra chegou em seguida, veio todo mundo e eu assim, nossa, né? O que que tá acontecendo? Aí a minha tia é pediatra e veio todo mundo. E aí, enquanto a minha médica não chegava, o anestesista falou, tava ali conversando, explicando como é que ia ser, né? Aquele jeitão de anestesista, que os anestesistas são super, né? Encantadores aqui, É, tem essa função, né? De deixar a coisa leve. Aí não sei o que ele falou com a minha tia, daí fala, a senhora é médica, quer entrar no parto? E ela, não! E aí ela reagiu meio mal, assim, daí eu não entendi, né? Mas aí a minha irmã, que é mais destemida, falou, eu vou, não, eu vou. E aí foi lá, se paramentou e tal. E aí no fim eu ainda tive isso. Tive minha irmã no parto junto comigo, né? Que foi demais. Não teria, provavelmente. Meu marido tava ali segurando. E aí o meu parto foi muito rápido, porque eu não podia perder sangue, né? Tava coagulando e tal. uhum. Mas juro pra vocês que eu tava bem. Tava bem. Eu tive muita dor, né? Antes, mas eu tava bem. E a questão não foi com ela, foi comigo. Ela era pequena. Então, por isso ela nasceu bem pequenininha. Ela nasceu com 1,450. Baby tuca. Nossa, muito Baby pititica. tuca. Mas Ah, ela. então ela precisou ficar na Outra UTI para ganhar peso. para ganhar peso. Outra sabedoria da minha médica foi que, já que ela era pequena, qualquer coisa que acontecesse, se eu precisasse fazer um parto prematuro, ela me deu aquela injeção de corticoide para maturar o pulmão dela. Então eu tomei as duas, Ah, porque poderia ter sido inútil, assim, né? Eu tomei 2 semanas antes e aí, tipo, aí quando eu entrei no hospital, ela disse, dá a injeção para que já é a segunda dose. Então ela nasceu respirando, pulmãozinho perfeito, não foi entubada, não foi nada. olha Era só, foi uma magricela, sacada dela, né? foi muito, teve muita sabedoria assim nessa história, tanto Sim. agilidade, né, para fazer as coisas, mas também essa prevenção assim. Eu até perguntei, a primeira vez que eu tomei a injeção foi perto do dia do chá de bebê. Eu fiquei inchada e fiquei irritada com essa injeção. Que eu pensei, que eu perguntei para minha irmã, por que eu tô tomando esse negócio? Eu preciso, né? Ela falou, aí minha irmã falou, Paula, tem gente que não precisa tomar e toma só para prevenir, assim, caso aconteça, ela não tem efeitos colaterais. Então, ela falou, toma e aí a gente é melhor, vai ser bom, não tem problema nenhum. E no fim foi o que trouxe, assim, eu tenho certeza que não ia acontecer nada com a Maia, mas eu sei que nos trouxe uma segurança, assim, uma tranquilidade. Porque daí, o que aconteceu? Ela estava bem, ela era magra, ela precisava receber leite, ela recebeu uns compostinhos ali para se nutrir, nutritivos e tal. Eu tirava, né, todo o leite. Foi muito difícil, não foi fácil, foi horrível. É isso que eu ia 25 perguntar, dias. porque ainda tem essa parte, né, que é super difícil. Horrível, horrível. No puerpério, né? Ali toda errada, toda, né? No hospital. Aí ainda por cima, mais essa da minha médica, deu uma estendidinha
da minha internação, daí eu poderia ter ido uns 2 dias antes, eu fiquei mais uns 2 dias para ficar lá ainda, perto dela, mas foi uma semana, então aí, tipo, uma semana eu fiquei lá, os outros 20 dias eu fiquei indo e vindo de casa, né? Indo de E a cedinho, Maia ficou. Quanto tempo que a Maia ficou no hospital? 25 dias. Puxa vida, nossa, porque aí É. é outra coisa, né? A gente sempre acha que vai sair do hospital junto com o bebê, né? Tem um certo Não, lutozinho ali, né? essa saída foi assim, eu cheguei em casa, não conseguia sair do carro, né? Tava na garagem, assim, dentro do carro, não conseguia sair, não conseguia sair. Porque daí ela ia ficar lá, né, no hospital, sozinha. É uma sensação Não, muito. seu coração fica lá. É horrível. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que, assim, de olhar e ver outras coisas acontecendo. Porque, por exemplo, tinham mães lá que tinham filhos que tinham problemas no coração, entendeu? Tipo, tinha criança que nasceu com 600 gramas, sabe? Tipo, tinham coisas ao meu redor acontecendo que me tranquilizavam de um jeito ou de outro. E que era isso, tipo, daí eu via uma menininha ali, nossa, o filhinho dela pequenininho, aqueles, sabe, tipo, que chegava até o olhinho saltadinho, assim, muito magrinho. E ela com 25 anos passando por isso, sabe? E daí eu ficava pensando, meu, é injusto, sabe? E aí, no fim, tu te envolve com as questões das outras pessoas e isso vai te curando um pouco, né? Vai te trazendo É, uma visão do que tu tá vivendo. Mas é é, horrível, assim, é horrível. O bom é que ela sempre esteve bem. Ela não retrocedeu, ela não precisou. Sabe, tinha crianças que às vezes. Uma vez ela precisou tomar um pouquinho menos de leite, que ela tava enchendo um pouquinho a barriga, mas, tipo, meu, ela era assim, ó, uma coisinha. Mas sempre, essa Maia já era essa, sabe? Com as carinhas, fazia, daí óbvio que eu enchia ela de laço. Não podia botar roupa, né? Mas laço podia. Então, eu botava, arrumava ela toda lá. E ela era famosa lá na UTI. As enfermeiras, que são pessoas, meu Deus, né? Enfermeira de UTI neonatal é uma pessoa que não sei que não lugar ela ocupa existe. nesse mundo. É, Não existe, elas são é. incríveis. E Então é isso, tipo, é é isso, isso. né, Foi Paola? fácil engravidar? Cada um tem uma Foi, mas história, né? depois. Você vê? Você Mas é começou, né, isso. sem zero complicação, com certeza você não esperava tudo que você ainda ia passar e tudo isso te preparou para você ser a mãe que você é hoje, né? Então, acho que é muito disso também, de olhar o copo e tentar enxergar, né, a metade cheia, né? Tentar enxergar ali É, também um motivo para ser grata, né? Porque afinal, sua filha está bem, né? E, né, tantas pessoas que estão em pior situação. Acho que isso é assim, uma grande coisa que fica da tua história e que é isso, gente. Às vezes teu início não foi fácil, né? Quantas histórias difíceis, mas cada uma passa o que tem que passar. Então, que a gente consiga fazer com que a nossa jornada seja o melhor possível, né, Paola? exatamente. E É hoje a isso, né? Maia tá Foi aí, né? fácil. Já fez um aninho, né? Fez um aninho, já fez 1 e 1 já. Agora ela fez dia Olha 24 só, de agosto. e é linda. Eu fiquei Não, babando naquelas fofura. fotos que eu coloquei lá nos stories, e é saudável e tá tudo bem. A gente tem dois Não, e minutinhos e tudo, ó, né? A gente voou, já né? voou. Mas tudo ela é assim, tipo, né? Ela come bem, ela interage bem, aí tudo tem outra dimensão, né? Tem outro valor. Eu tô acompanhando bem ou mal, né? Tô acompanhando ela de perto, direto, né? No meio dessa loucura toda, desse mundo louco. Bem ou mal é um privilégio, né? Então, tá sendo muito especial. Sem Nossa, dúvida. nunca pensei que seria tão mãe assim. É incrível, né? Como a gente se transforma e descobre uma outra pessoa, né? Total, total. É muito bom, é muito Bem, bom e quero te redimensiona agradecer tudo. demais por compartilhar a tua história e eu ficaria aqui mais uma hora conversando com você. Que papo gostoso, que história linda. Obrigada por dividir, por partilhar aí esses momentos que são tão íntimos, né? Tão seus, da sua família aí. E que a Maia cresça com muita saúde, essa criança alegre, que tem brilho nos olhos e que eu tenho certeza que vocês já são pais incríveis e continuarão sendo.
E, enfim, é isso. Te agradecer muito e pode deixar suas palavras finais aí. Ah, não, eu acho que é assim, maternidade é o momento, né? A reunião da tua vida ali, né? Do que está acontecendo. Então, se tiver que lutar, que batalhar, que ir atrás, sentir que essa é a necessidade, tem que fazer. É bom demais, mas também não tem problema nenhum em não ser mãe, não tem problema, né? Não é, as pessoas às vezes também vivem uma vida difícil, depois de ter filho, elas entendem que não era para ser e aí já não tem mais o que fazer. Então, acho que tá tudo bem, né? Tá tudo certo, é importantíssimo, é delícia. E, e só agradeço. Obrigada pela oportunidade de relembrar umas coisinhas que eu até esqueço. Imagina, eu que agradeço, pelo depoimento. Vou dizer para vocês que estão assistindo, obrigada por acompanharem. A live não vai ficar salva agora no Instagram, mas depois elas estão subindo no canal do YouTube. E assim que a tua subir, eu aviso no Instagram para o pessoal ir lá ver, mando para você também. E a gente pode acompanhar ali a qualquer momento, tá bom? Boa noite, um beijo grande, tudo de bom aí para vocês. Obrigada, querida. Para vocês também. Beijo grande. Obrigada. Até mais, viu? Tchau, tchau.